Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria voltar à casa da Aliança da Fraternidade, à casa de Francisco, e encontrar tantos corações amigos, né? E hoje o nosso tema, eu combinei com Paulo Rouvier, é Francisco, o Jordão do Amor. Não só porque é o salão que nos agasalha, Jordão do Amor, mas porque Francisco é o nosso mentor. E tudo começa em Francisco, no Rio Jordão. Então vamos fazendo um pequeno retrospecto. Profetas do mundo inteiro, Zoroastro, Confúcio, as Sibilas na Grécia, anunciavam a presença do Cristo entre nós. Depois, o povo hebreu, consolidando as ideias simbólicas do Gênesis, dizendo que a descendência da mulher, que seria o Cristo, iria pisar a cabeça da serpente, ou melhor, eliminaria o mal da terra, para que os mansos herdassem. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, diz mais tarde o mestre no seu Sermão do Monte. E aí veio toda uma genealogia para caminhar para Cristo. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que gerou Judá. A descendência continua a Davi, a Salomão, que gerou José, casado com Maria, da qual nasceu Jesus. As expectativas eram muito grandes. O povo judeu estava cada vez mais em expectativa para a chegada do Cristo. Miqueias já havia, o grande profeta, bradado no seu capítulo 5. E tu, Belém, não será a menor das cidades, porque de ti nascerá o Salvador. A onda crística vai tomando proporções quando, no dia 8 de dezembro, de um ano antes da chegada dele aqui na Terra, Maria encarna no nosso planeta através de Santa Ana e Joaquim. Vocês podem imaginar o impacto fluídico da chegada de Maria no nosso planeta? Como as vibrações mudaram, as expectativas eram imensas. Até que um sacerdote entra no templo para fazer o sacrifício, a prece e a bênção do incenso que exala. Era Zacarias, que viu um anjo. E o anjo disse para ele que ele seria pai daquele que seria o precursor do Messias. O impacto foi tão grande que ele fica mudo. Um outro sacerdote teve de substituí-lo na sua tarefa. E ele ficou mudo até o nascimento do menino João, só abrindo a sua voz quando, juntamente com a mãe Isabel, fez a circuncisão do menino. E mesmo assim, mudo, ele teve de escrever numa tabuleta João, aquele que seria João o Batista. E todos se admiraram, porque era natural que ele botasse o nome de Zacarias, era natural que ele botasse o nome de um dos descendentes da sua família, mas ele inovou colocando o nome de João. Ao escrever na tabuleta, a sua voz soltou.
Tudo isso era muito falado, muito dito. E nesse ano, no dia 25 de março, há uma visita extraordinária de um espírito de luz na face da terra, que é Gabriel. E Gabriel veio anunciar a Maria que a empresa crística começaria, que ela seria a mãe do Messias, que seria recebida por José, e que o seu nome seria Jesus, aquele que salva. E a partir desse momento, quando ela é saudada, ave cheia de graças, é dito também que a sua prima Isabel, lá na Judéia, num outro estado, estava grávida de 6 meses. Diz o texto que Maria, querendo adiantar o amor do Evangelho de Cristo, levanta-se com pressa e fica lá em Aiquirim, na Judéia, na casa de Isabel, até o seu filho, no caso João o Batista, nascer. As expectativas então eram muito grandes. Todos por Nazaré queriam saber sobre aquele nascimento, aquela gravidez inesperada de Maria. Todos queriam saber por que ela passa 3 meses distante da casa, lá visitando Isabel, até o dia 3 de junho, quando nasce o João Batista. E ao chegar, mediunicamente, Isabel a identifica como a bem-aventurada entre todas as mulheres. E ainda afirma: bem-aventurado o fruto do teu ventre, porque a criança no ventre de Isabel toma o seu aparelho psíquico, treme no seu ventre e anuncia a chegada de Jesus junto com Maria. Evidentemente que tudo isso fazia muito alvoroço. Depois veio o censo. O menino nasce em Belém. Pastores saíram das montanhas, da vizinhança da cidade de Belém, deixaram as suas ovelhas e, anunciado por anjos que cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, anunciaram que se eles descessem, fosse até uma gruta, encontrariam um menino nos braços de Maria, envolto em faixas. Os pastores foram, contaram para Maria, e diz o texto que Maria guardava tudo isso em seu coração. Mais uma vez, as expectativas se comentavam, se falavam. E depois algo surpreendente: magos, que a tradição coloca como reis, vieram do Oriente, algo excepcional, chegaram lá nas terras de Jerusalém, dizendo que foram seguidos por uma estrela que brilhava, e essa estrela anunciava o Salvador da humanidade. E para que as coisas ficassem mais em alvoroço, os magos foram até Herodes e perguntaram, dentro das tradições judaicas, aonde nascerá o Salvador. Herodes reuniu os seus profetas, a sua corte, e eles disseram às autoridades do templo: segundo a tradição, o Cristo virá da descendência de Davi, em Belém. E os magos partiram e encontraram o menino. Logo agora Herodes sabia, a corte sabia, as autoridades religiosas sabiam dessa expectativa. Herodes tremeu, ele não era da descendência de Davi, e o Cristo já estava então presente, vindo da descendência de Davi. Ele tremeu com medo de perder o seu reino. E mais, para criar as expectativas, 200 crianças foram degoladas, entre 0 e 2 anos. Mais um anjo aparece para José
e diz para ele ir para o Egito. E lá ele ficou até mais uma vez o anjo voltar e anunciar a volta com Maria e o menino, porque aquele que queria matar o Senhor, que era Herodes, agora está substituído pelo seu filho, Arquelau. Logo também toda uma expectativa extraordinária para aqueles que tiveram oportunidade de visitar o Egito e nos lugares da Sagrada Família no Egito, também aquele país ali tão importante para Israel, estava na expectativa de Cristo, porque agasalhou Maria, o menino e José, para se cumprir a profecia: do Egito eu chamei o meu filho. E chegando nas terras de Israel, o anjo aparece mais uma vez para José: não fique em Jerusalém, porque Arquelau ainda tem o desequilíbrio do pai. E eles então partiram para Nazaré, lá onde ele tinha uma carpintaria, ou mais precisamente, um espaço para ser construtor, com madeira, com ferro e com pedra. E o menino cresceu ali, também adquiriu a profissão do pai. Todos notavam a diferença daquele menino. E ele ficou por 30 anos entre nós, porque segundo o livro dos Números de Moisés, um profeta só pode pregar sendo homem e depois dos 30. Então a expectativa de que toda a lei fosse cumprida. E quando chegou por volta dos 30 anos, algo extraordinário acontecia. Israel era sacudida, as instâncias de Israel estavam sacudidas pela presença forte, poderosa, no Rio Jordão, de João o Batista. Batista não é nome próprio, era a função que ele realizava. Batista, o mergulhador, aquele que mergulha no rio. E a tradição já era grande ali naquela região, porque foi no Rio Jordão que, numa encarnação antes, como Elias, ele é arrebatado em cavalo de fogo na frente de Eliseu e vai para as paragens celestes. Volta 800 anos depois na figura de João Batista, e Jesus mais tarde vai confirmar. Querem saber quem é João? Verdadeiramente ele é o Elias que devia de vir. E fala por algumas vezes. E João começa o seu trabalho de pregar. Era gente que vinha de todas as partes para a pregação de João. Sua mensagem era forte e tinha um exemplo bem materializado para que as pessoas pudessem sentir a mensagem que ele queria trazer. O movimento era grande porque vinham pessoas de todos os níveis sociais, caminhando pelas estradas poeirentas. Chegavam lá bem suados e com muito barro pelo corpo. Mas a fama foi tão grande que as autoridades vieram do templo para indagar quem era João. E uma das perguntas que fizeram para ele é: tu és o Cristo? Ele disse: não, eu não sou o Cristo. Eu batizo na água. O Cristo virá e batizará no fogo do Espírito. No fogo e no Espírito. Ou no fogo do Espírito. O meu batismo é na água. O dele é um batismo espiritual. E começa a pregação de João, cercado por discípulos, muitos discípulos, inclusive aqueles discípulos que seriam discípulos do Cristo. Dois principais ficaram,
com João Batista constantemente. João, o evangelista, e André, irmão de Pedro. João, o evangelista, irmão de Tiago maior. O Santiago, lá das caminhadas na Espanha, né? Então, João e André, irmão de Pedro, eram mais presentes nas pregações de João Batista. E é interessante que João pregava o arrependimento. Arrependei-vos, 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 porque o Cristo está próximo. O machado já está na árvore para limpar o terreno. E nós temos que nos preparar para a chegada dele. E a preparação do arrependei-vos, 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 no original grego era metanoia. Noia é mente, meta é transformação. Transformação da mente. Então ele dizia, transformar a mente, mudar a mente de direção. E ele queria explicar melhor para as pessoas o que era mudar a mente de direção, se preparar para receber Cristo. E ele dá 4 exemplos dos muitos que ele deu, mas 4 que foram registrados. Primeiro, se você tem alimento sobrando ou pão sobrando em casa, não é nada excepcional, não é ficar com fome. Se você tem pão, alimento sobrando em casa, dê para aquele que não tem. Outra mensagem de mudança da mente. Se você tiver roupa em casa, um vestuário em casa, sobrando, dê para aquele que não tem. Se você é cobrador de impostos, é justo, porque uma cidade, um país, só pode ser mantido e construído através dos impostos. Então, se você cobra impostos, cobre sim, mas o justo. E se você é soldado, e todo o país e toda a cidade precisa do soldado para manter a ordem, se você é soldado, não haja com violência. Cumpra a tua função, mas não seja violento. Repetindo, aquilo que te sobra de alimento, dê para quem não tem. Aquilo que te sobra de vestuário, dê para aquele que não tem. Você que lida com dinheiro, seja justo. E você que tem a força, não seja violento. Esse era o caminho de preparação para o Cristo. O João ouvia isso. João, o evangelista, ouvia porque ele, mais tarde, 1200 anos depois, estaria na roupagem de Francisco de Assis. Então foi ali no Jordão que foi a fonte inicial do seu aprendizado de preparação para Cristo. Foi ali que ele foi batizado. E ali também teve a aliança da fraternidade no nosso batismo, né? De águas de bênção. Mas foi ali que João foi batizado. E André também. E teve um dia, tem sempre um dia encantador, um dia surpreendente, que entre aquele alvoroço, aquela multidão, vem o Cristo. João vê Cristo, se depara com ele, vê a grandeza de Cristo, abre a sua mediunidade, e ele percebe de quem ele estava ali naquela hora presente. E ele diz, é você que tem que me batizar, não eu te batizar. E o Cristo diz, por ora, cumpra assim a sua missão. Entrou no Rio Jordão e foi mergulhado por João. E os céus se abriram. E uma voz no fenômeno de pneumatofonia, arrebentando os céus, disse, esse é o meu filho bem amado, escutai-o.
E aí, João, deixando a todos o que era o exemplo do batismo na água, que era uma imagem que ele queria, o que ele queria é que as pessoas pudessem fazer a caridade, ser justas e não serem violentas. Dar pão, dar roupa, tratar bem dos seus recursos financeiros e não ser violento. É isso que é o batismo, a transformação da mente. Mas para mostrar às pessoas bem o que isso significa, ele pegava as pessoas e dizia assim: você não está sujo aí de suor e barro, porque você veio nessa caminhada até aqui para me ouvir? Então, entra aqui no rio. Aí a pessoa mergulhava no rio. Agora você não está limpo? O sol não passou, a poeira não saiu e não correu em direção ao Mar Morto? Então, essa é a imagem. Como você estava sujo, você agora está limpo. Se você fizer a mudança de atitude mental, dá aquilo que te salva para os pobres, não faça mau uso dos seus recursos financeiros e não seja violento, você está preparado para receber Cristo. A multidão se dispersou e aí vai começar um diálogo profundo do futuro Francisco com Jesus. Jesus atravessa o Jordão e João o Batista aponta para André e João Evangelista. Eis ali o Cordeiro de Deus. E aí vai começar algo extraordinário. João vai perder os seus 2 discípulos, não o amigo, mas os amigos, mas os seus 2 discípulos, e eles vão atrás de Jesus, se aproximam do mestre e perguntam: Senhor, aonde moras? E Jesus disse: vem e vede. E diz o Evangelho que aquela noite eles passaram conversando com Jesus. Eu queria que a nossa mente agora tivesse o dom da liberdade, a liberdade da águia de voar e imaginar o que deve ter sido essa conversa. Vem ver e passar a noite conversando com Jesus. Ali começa verdadeiramente a missão do Cristo através dos homens aqui da terra. E começa com João o Evangelista e com André. E foi algo muito interessante, porque no outro dia eles já saem como apóstolos, porque eles já saem como mensageiros multiplicadores, porque diz o texto que João vai falar para o seu irmão Tiago, e chama Tiago, e André vai falar para o seu irmão Pedro, que chama Pedro. Pedro até fala: mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré, uma cidade tão pequenininha? E André diz: vem ver. Olha o que nós vimos nessa noite, vem ver. E ele, Simão, se aproxima. Jesus troca o seu nome para pedra, porque a pedra é amor, rígido, é firmeza, segurança. O amor realmente é a base de sustentação da vida. Por isso que ele diz: sobre essa pedra, que é a mensagem do amor, da caridade, aquilo que João falava, é sobre essa pedra que eu erguerei a minha igreja. E Pedro começa então a se aproximar de Jesus, André. Eles eram sócios, Tiago, João, Pedro e André, de uma companhia de pesca, juntamente com o pai de João e Tiago, que era o Zebedeu, casado com Salomé, a mãe de Tiago e de João. E eles saem para pescar e não pegaram nada. E Jesus disse: lança a rede para a direita. Mas nós já estamos a noite toda aqui sem pegar. Lança a rede. E eles lançaram. E era tanto peixe que precisaram chamar um outro barco.
Pedro se aproxima de Jesus e fala: Senhor, afasta de mim, eu sou um pecador. Diante do que você fez, eu não mereço ficar contigo. Aí vem a mensagem: eu não te quero pescador de homens, de peixes, e sim pescador de homens, de almas. E Pedro, Tiago, João e André deixam a companhia de pesca na responsabilidade de Zebedeu e, juntamente com a sua mãe Salomé, partem com Jesus, que vai chamar outros apóstolos e vai começar a seu apostolado de luz. Diz João no capítulo 4 que todos eles, por serem antigos discípulos do Batista, todos batizavam, menos Jesus, porque o batismo de Jesus era no fogo do Espírito, no fogo do amor. Esse é o grande batismo, quando nós fomos tomados, banhados pelo amor de Cristo. Mergulhar na aura crística. E a missão, então, de João prossegue por esses 3 anos, preparando o terreno para Francisco de Assis. Ao fenômeno da cruz. No fenômeno da cruz, ele estava ali, João, o evangelista, do lado de Maria. E diz o texto que Maria estava em pé ao lado da cruz. Evidentemente, com os olhos marejados d'água, mas em pé. Crucificada no coração, mas em pé. Só a mãe sabe o que é isso, ficar diante de um filho doente ou sofrendo na hora da morte. Estava em pé. E Cristo, vendo aquela nova figura abençoada na terra, diferente de todas as outras mulheres, pela sua grandeza, a sua força, a sua coragem, o seu amor, ele compartilha a sua mãe conosco, através de João. João, que se aproximava cada vez mais da missão que viria como Francisco. E ele anuncia que Maria seria a porciúncula de Francisco, o ventre de Francisco, a mãe de Francisco, e de Francisco João, toda a humanidade. E ele compartilha Maria ali na cruz, dizendo: mulher, este é o filho, filho, este é a mãe. Ali foi um momento divino, que nós ganhamos Maria como mãe, ela passa a ser a nossa porciúncula, passa a ser o nosso ventre que está nos gerando para Cristo. A mãe protetora, que nos agasalha, que nos conforta, que engrandece a beleza da transformação do batismo no Jordão do amor. E Maria passa a ficar junto com João. E João vai fazer a sua casinha abençoada lá em Éfeso, cercada de água viva e passarinhos. Encantadora a casa que João mandou fazer para a mãezinha Maria. Ali ela consolava os aflitos, os sofredores. Ali ela vai derramar bênçãos, falando do seu filho, cuidando dos doentes, dos enfermos, até ser chamada no alto para os céus. No entanto, havia uma expectativa muito grande com relação ao que os apóstolos iriam fazer aqui na terra. Cada um recebeu uma missão. Pedro, logo de início, está no capítulo 21 de João, recebeu uma missão que ele deveria apacentar, alimentar as ovelhas do Cristo, constantemente, e que no final seria crucificado. E assim aconteceu. Mas ele, como era muito amigo de João, antes era um sócio, foi João que abriu espaço na casa de Anás, o sacerdote, para que Pedro entrasse, para estar mais perto de Jesus na hora da dor suprema. Ele, muito amigo de João, quando Cristo disse que ele iria para a cruz, depois de apacentar o rebanho,
ele bota a mão no ombro de João e fala assim: e esse meu amigo aqui, o que vai acontecer com esse meu amigo? Aí o Cristo fala: esse eu quero que fique até que eu venha. E como ele só desencarnou com 104 anos, as pessoas achavam que ele não ia morrer antes do Cristo voltar. João teve de botar uma nota no livro do seu Evangelho, no capítulo 21, explicando o fato. Ele diz: não está dizendo o Cristo que eu, João, não morrerei. Ele está dizendo, baseado na pergunta de Pedro, que Pedro irá para a cruz. Ele está dizendo que eu não irei para a cruz até que ele volte. Então, o tema era da cruz. Então, ele chega a explicar, não quer dizer, porque quando começou aquele zum de que ele não morreria, ele, então, quando escreveu o seu Evangelho, e foi por último, por volta do ano 100, quando ele escreve o seu Evangelho, ele afirma: o Cristo não está dizendo que eu não morrerei, está dizendo que eu não irei para a cruz sem a volta dele. 1200 anos depois, o abençoado por João Batista reencarna. E é muito interessante que o papado, a Igreja do Cristo, já 1200 anos depois, não estava nessa sede que hoje nós temos do Vaticano. Não estava. Estava ali perto do círculo máximo onde os cristãos morreram. E o nome da igreja, que era a sede do papado, era a igreja de São João de Latrão, que a aliança agora irá visitar mais uma vez. E que tem uma bela estátua de São Francisco do lado de fora com seus companheiros. Impressionante, sempre com um passarinho pousando nele. E essa igreja de São João de Latrão, a gente pergunta, mas é São João de Latrão? Latrão é o espaço, né? São João qual? O Batista ou o Evangelista? A igreja é dedicada aos dois. A igreja tem como mentor João Batista e João o Evangelista. Porque os dois juntos, lá no Jordão, aprenderam a mensagem. E juntos no amor, estavam em Cristo. E agora, então, como Francisco, depois que ele escuta a mensagem da cruz em São Damião, para reformar a sua igreja, ele mais uma vez cria um Jordão ali na região da Úmbria, que é Rivo Torto. Rivo Torto nós estivemos visitando. E Rivo Torto é o Jordão de Francisco. E de amor verdadeiramente. Porque ali eles limpavam, ele e os seus discípulos, os leprosos. E havia um leproso muito irritado, que atacava e ofendia todos os frades seguidores de Francisco. E eles não conseguiam cuidar dele, banhá-lo, limpá-lo nas suas feridas. E Francisco pediu a ele, pelo amor, para que ele pudesse lavá-lo. Agora virou o Jordão do amor, realmente. Nós chegando lá em Rivo Torto, nós vimos uma estátua linda de São Francisco com um balde na beira do Rivo Torto, lavando o leproso, transformando ou fazendo a metanoia, a mudança do coração, da violência para as bênçãos da compreensão e do amor. E João vai, na figura de Francisco, viver plenamente a mensagem da cruz. Primeiro, começa em 1205, a cruz falando com ele. Depois, em 1224, no dia 14 de setembro,
a cruz aparece para ele. Ele é crucificado no amor do Cristo, ficando com as marcas nos pés, nos lados e nas mãos, as estigmas. Estigmatizado, então, tomado por identificação a Cristo, se transformando no alter Cristo, agora a mensagem do Evangelho estava cumprida. Não quer dizer que João não morreria, é que ele não iria para a cruz até a vinda de Cristo, que apareceu para ele no Monte Alverne, o crucificando em amor, naquilo que Pietro Baldi chama de um incêndio de amor. E ele, tomado desse incêndio de amor, ele espalha bênçãos e começa de forma ostensiva o seu trabalho de cura, o seu trabalho da alegria, o seu trabalho de compositor, letrista, fazendo cânticos maravilhosos, como o cântico às irmãs Clarissas, como as pobrezinhas, escutai, pobrezinhas, era o canto que ele fazia, ou o canto conhecido como Irmão Sol, Irmão Lua, o canto da fraternidade da natureza. Abraçando a todos, ele faz uma tal identificação com Cristo, que o Cristo aparece para ele e diz: agora só a parede do teu corpo nos separa, Francisco. Ele ficou tão feliz, comeu um pastelzinho de chocolate, lembrou a passagem da Santa Ceia do Evangelho de Jesus, quando ele ficou com a cabeça, o discípulo amado, no peito de Jesus, orando um salmo, dando as suas vestes para os discípulos, deixou-nos a mensagem de instrumento da paz, que é o estado mais alto do amor, porque só no amor é que se tem a paz. Esse, então, podemos dizer, é Francisco, Jordão do amor, preparado no Jordão, e no Jordão passando a noite com Cristo para ouvir a mensagem da sua transformação espiritual. Que as bênçãos desse Jordão fabuloso, encantador, purificador, generoso, possa confortar a todos os nossos corações, nos dando esperança de mudança. Não é muito difícil o nosso encontro com Cristo. Dê o que te sobra. Administra bem os seus recursos e não seja violento. E aí o Jordão do encontro com Cristo se fará presente em forma de amor nas nossas vidas. Muita paz, fique com Deus, me inclua nas orações de vocês.